Pra mim não foi não, cara. Só um minutinho. Tá vivo, agora foi. Podemos? Podemos. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao Quadrado Podcast, o seu podcast mais novo e o novo conceito de entretenimento no Brasil. Hoje estamos com o professor Rafael Dutra, de História. Tudo bom, professor? Tudo bem, gente. Prazer aí em conhecê-lo todos. Obrigado aí, Jean, pelo convite. Que o seu canal, né, que eu gostei tanto da história dele, faça muito sucesso. Muito obrigado. A gente agradece a participação do senhor aqui por ter aceito também o convite de participar do podcast da estreia. É uma honra ter você aqui em nossa casa. Eu que agradeço aí o convite e falo a verdade para você, um pouco ansioso. Olha que sou acostumado a dar aula para 100, 150 alunos, né, nos cursos, nas escolas, e com um pouco de friozinho na barriga, mas vamos lá. Espero, como posso falar, preencher toda a expectativa aí colocada em mim. Não vou mentir, não, mas eu também estou com um pouco de frio na barriga. Um pouco de ansiedade, assim. Professor, conte um pouquinho quem é o senhor para a gente aí, para que o público de casa consiga saber a sua história um pouco. Vamos lá. Meu nome é Rafael Dutra, sou nascido e criado em Nova Iguaçu, né? Como todo bom brasileiro, filho de mãe solteira, né? Já dá uma espetadinha aqui, para vocês já começarem a ter uma ideia do que está vindo pela frente, né? Em homenagem à família tradicional brasileira, que eu não sei que família tradicional brasileira é essa, que só se for filhos de mãe solteira, né? Com todo aquele sacrifício da formação da minha mãe. Tenho 32 anos de idade, sou casado, amo minha esposa, tenho uma filha linda de 10 meses agora, chegou nesse mundo aí há pouco tempo. Dou aula em concursos militares, pré-vestibulares, escolas há mais de 10 anos já. Entrei em sala de aula com 19 anos de idade e sou apaixonado pelo que eu faço, né? Assim como mandei o áudio para você ontem, né? Não sei o que esperam de mim aqui no Talk Show, mas eu não sou um professor doutrinador, não tenho que... O aluno ele não tem que se ficar cego aquilo que eu falo, o aluno ele tem que ter senso crítico, então eu vou falar a mesma linguagem que eu falei para você ontem, já. Se tiver que meter pau no PT, eu vou meter pau no PT, se tiver que meter pau no governo, eu vou meter pau no governo, se tiver errado, eu vou falar, porque a ideologia que eu sigo são os meus princípios e não a questão de esquerda e de direita. Acho que para o começo deu para falar, né? Vou repetir até que eu falei para você no áudio, você é perfeito. Ontem, quando eu estava conversando com a Renata, depois que ela me indicou você, depois você enviou áudio, eu falei, Renata, ele é perfeito para podcast, só puxando um lado de um ou de outro, vai ser um dos melhores diálogos que eu já tenho na minha vida, entende? Mas é isso, novo começo, né, adaptações na vida. Agradecer também ao Caio por dado a tudo que está se realizando. Essa live está acontecendo nesse exato momento. Então vamos começar. Professor, o que você está achando atualmente da imagem do EAD, da imagem do ensino à distância no Brasil? Como é que está para você a adaptação do ensino à distância? Como vou falar? Tem uma lei dentro da história de 1831 chamada Lei Antitráfico, também conhecida como Lei Barbacena, que não autorizava a descida de escravos em portos oficiais. Mas os escravos acabaram descendo em portos que eles construíam do lado dos portos oficiais. E por isso essa lei ela ficou conhecida como a lei para o inglês ver, porque os ingleses colocavam muita pressão
para acabar com a escravidão no Brasil, mas o Brasil não queria acabar com a escravidão, então fez uma lei ali para poder. E acho que caiu também a Twitch, não? Beleza. Como que dá para ver aqui quantas pessoas estão ao vivo? Tá, 4, show. Então, voltando aqui, a gente tem aqui um sistema educacional voltado para as elites, onde tem equipamentos, tem ferramentas, enquanto a galera lá do ensino público não tem, né? E aí, daqui a pouquinho, vai chegar janeiro, vai chegar o Enem, e eles vão falar que é isonomia. Todos foram tratados da mesma forma. Já não eram, e continua essa EAD, não que eu seja contra ela, né? Até porque eu sobrevivo financeiramente dela, porque eu sou professor e tive que me adaptar. Mas falar que há um processo de isonomia onde todos são tratados da mesma forma, isso é uma total mentira, né? Então, assim, que venha a EAD, eu sou a favor da EAD, mas que venha um preparo para os professores e que venham equipamentos para alcançar a todos, e não só uma certa parte da população. Entendi. O que eu também costumo muito ver e pesquisar é que o nosso país, a gente não tem estrutura, quase que estrutura suficiente para ter suporte ao EAD, deu para perceber isso, mas a gente também entende que foi um baque, foi uma coisa de extrema urgência, né, os professores terem se adaptado ao ensino à distância, entendeu? Sim, sim. E assim, né, Jean? A gente se adaptou de uma certa forma de um dia para a noite, a realidade foi essa, mas eu me pergunto se os alunos se adaptaram também, né? Porque eu costumo até brincar com os meus alunos, claro, respeitando aqui a religião de cada um, mas que algumas aulas online parecem sessões espíritas, né? Você fica, fulano, você está aí? Responde. Alô, fulano, presente. Alô, participe da aula, né? Porque, como a gente estava falando no começo aqui do nosso podcast, nos bastidores, a sociedade brasileira ela não é educada para estudar, né? Ela acha que dever de casa é um castigo, ela acha que você parar durante a tarde para rever a matéria que você viu durante a manhã é um castigo. Você tem como estudar, o sentar estudar como um castigo. Então, alguns alunos, né, bote aí 70%, 80% dos alunos hoje, acham que a EAD é um castigo. O que eu fiz? Eu não tenho culpa da pandemia, eu não consigo me adaptar, eu não gosto, mas não procura se adaptar. Né? Tem essa questão também. Eu não quero, não gosto, mas eu não consigo ficar em frente ao computador por 4 horas. Mas se você pegar aqui, a gente está numa. Até que eu comentei com você mais cedo, que a gente está numa plataforma, a Twitch, né? Já peço aqui desculpa pelas minhas gafes estrangeiras, né? Porque eu falo muita palavra estrangeira errada. A gente está numa plataforma chamada Twitch, onde as galera fica 15 horas jogando GTA, 15 horas jogando LOL, 15 horas jogando Fortnite, Free Fire, e aí a coluna não dói, o bumbum não dói, mas para estudar 4 horas, 5 horas, não consegue. Então, eu acho que é uma questão também, não só uma adaptação do aluno, do professor, mas também como uma adaptação do aluno e do próprio pai, do pai entender que ele está numa sala de aula, né? Que o pai não pode sair daquela sala de o aluno não pode sair daquela sala de aula agora para ir no mercado, para pegar uma água para ele, para lavar o carro. Ele tem que ficar ali em frente ao computador, porque ele está em uma aula. Então, eu acho que requer um sacrifício muito grande das três partes: o professor, o aluno e o próprio pai, né? A gente não precisa ir muito longe, que muita gente acha que nós, professores, estamos de, falar uma palavra meio chula, mas de boreste em casa, né? Estamos à toa em casa,
professor não quer voltar porque o professor é preguiçoso, ele não quer largar o home office, né? Quando, na verdade, a gente trabalha muito mais em casa do que na própria escola. Porque preparar um slide, preparar uma aula que duraria aí 3 horas ou 2 horas numa sala de aula, e ela aqui vai durar 15, 20 minutos, porque ela já vem mastigada para o aluno. Então, a gente pode ter certeza que nós estamos trabalhando 2, 3, 4 vezes mais do que tivesse trabalhado na própria escola. Entendi. O que eu também costumei também falar e conversar muito com amigos meus, ou até professores também, foi que o professor, ele não só, né, também na escola, o professor não era só uma pessoa, ele era 2, 3, se transformava, e no EAD ele teve que se transformar mais ainda, porque ele tem uma casa para cuidar ao mesmo tempo que ele está dando aula, ele tem mais tarefas a fazer do que antes, que ele se programava uma semana inteira. E também os alunos reclamam muito, pô, a escola está passando muita tarefa, está pesando muito na gente, mas se fosse no colégio também seria a mesma quantidade, só que a única diferença é que o colégio ou o professor, ele só quer dar uma matéria a mais como reforço, né, porque o ensino à distância, ele está um pouco complicado, né, poucas escolas conseguiram se adaptar a um ensino à distância e, né, tentar o aluno tirar uma nota boa. Acho que até o MEC, se eu não me engano foi o MEC, ou foi lá em São Paulo, uma das duas instituições aí, governamentais, pediu para as escolas públicas e particulares tentar não reprovar os alunos, porque foi a gente está vivendo uma época difícil e tudo, aí muitos alunos também não estavam participando, como no meu próprio colégio, eu estava vendo, poxa, tem 12 alunos numa sala, entrava 3, isso desanimava o professor, era desgastante para o professor, porque o professor tinha que acordar cedo, ele tinha que muitas coisas a fazer e parava o tempo dele para simplesmente ensinar a gente, só vinha 3 pessoas de uma turma de 2 alunos, eu achava isso muito complicado, né? Achava isso um pouco triste. Mas da minha Sim, sim. parte, eu consegui me acostumar legal ao ensino à distância, porque eu já estou um tempo nessa área aí do EAD, então para mim foi até que tranquilo, né? A única coisa que eu falava para O todo mundo. futuro da educação. Eu acho que essa pandemia veio nos mostrar que é o futuro da educação, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. O professor que não conseguir se adaptar a essa nova realidade de ensino à distância, ele vai ficar parado no tempo, porque nós vemos que toda profissão ela precisa de uma reciclagem. Né? Você que é da área gráfica, vou estar aqui falando, se eu falar alguma besteira, você pode me perdoar, por favor, mas um programa que funcionava 4 anos atrás, Caiu? Eu acho que ele caiu. Professor? hoje. Sim, sim. Então, reciclar do nosso profissional, né? Eu acho que só Tem ele tá ruim. também foi boa, né? Claro que não. A gente tem. Pô, alô? Alô, alô, Tá me professor, acho ouvindo? que tô te ouvindo. Só tava dando uma picotada, entendeu? Ah, beleza. Então, assim, essa questão eu não vou falar jamais que o vírus foi bom, pô, são milhões de pessoas mortas, né? Mas deu uma mexida no mercado de trabalho, né? Novas profissões foram formadas, o professor teve que se adaptar de uma nova forma. Então, há uma frase na história, né? Eu estou usando aqui várias frases históricas, que fala o seguinte, Jean: crise é sinal de mudança. Se essa mudança vai ser ruim ou vai ser boa, ninguém sabe. Mas que crise é sinal de mudança é. Sim, sim. E, né, já que crise é um sinal de mudança, foi até uma coisa que aconteceu, foi a mudança do professor, né, não dar aula simplesmente em sala e começar a dar aula em casa, no home office, a adaptação de muitas empresas a terem um home office adotado, né, foi um pouco difícil, que a vez nem todo mundo tem estrutura, nem o professor, nem o rapaz do RH, nem a galera que trabalha no escritório também, às vezes tem uma estrutura em casa, então foi uma época de adaptação e aprendizado, né? Mas sim, o nosso país ele tem futuro nessa área de trabalhar à distância,
de ter o EAD, né? Porque a gente tem fortes professores como você que podem muito bem, né, levar o EAD adiante. Sim, Eu sim, acho eu que agradeço pelo elogio. essa crise simplesmente fez a gente perceber o que a gente tem de bom, né? O que o nosso país tem, além de aquelas coisas tristes, corrupção, política velha, mostrar a gente que a gente também tem um futuro bom, que a gente conseguiu se adaptar em meio de uma pandemia, a maioria dos empregos, não todos, né? O home office, conseguimos mostrar novos talentos, abriu portas de empregos novas, né, para algumas áreas. Infelizmente, algumas foram, não teve tanta demanda assim de, como é que se diz? De contrato, sim de emissão, que foi aquelas áreas de fábrica, algumas delas pararam, faliram. Eu vi muitas empresas, quando eu passo aqui no meu bairro, né, eu vejo muita loja fechada que não conseguiu render, né? Também tem aquela questão da economia, né, que, poxa, aconteceu do isolamento total, eu falei, isolamento total para mim era ter fechado tudo, mas a gente ia sofrer bastante com isso. Entende? Tá sendo uma época de adaptação pra gente e vai continuar sendo pro resto das nossas vidas. Tendo Covid ou não, a gente vai ter que levar isso pro resto da nossa vida como adaptação, como ensinamento, porque não tá sendo fácil para ninguém, entendeu? Só tá sendo a fase pra gente aprender a conviver daqui para frente. Verdade, verdade. Concordo com você. Eu sempre falei isso para quem estava no meu ciclo, né, de pessoas mais próximas. Economia, cara, ela ressuscita. Pessoas não, Sim, sim. né? Dependendo da crença da pessoa, só uma pessoa ressuscitou, né? Opa. Agora, a economia ressuscita. A gente vive muito melhor que viveu nos anos 90. Eu tinha 4, 5 anos ali, em 94, 95. Não sei, não vivi ali, mas minha mãe viveu. Hoje nós estamos bem melhor do que os anos 90. Com certeza, espero eu que daqui a 10 anos minha filha esteja muito melhor do que eu estou hoje. Né? A economia ela sempre vem em ciclos bons, ciclos ruins. Mas, gente, a gente está falando de vida. Né? Está falando de vida. Então, não tem como brincar com isso. Era melhor, naquele momento, a economia sofrer do que milhares de pessoas, milhões de pessoas sofrerem. Tem gente que não concorda com a minha opinião, a gente tem que respeitar a isso, mas a minha opinião é essa. Eu prefiro ressuscitar a economia do que enterrar uma pessoa. Concordo bastante. Calma aí, só tô digitando um negócio aqui. Beleza. E aí, E como também tá a live? Aqui eu não consigo ver os números. Então, a última vez que eu recebi a mensagem do Caio aqui foi que já tinha batido 7 pessoas e agora estou fazendo a lista de transmissão aqui no meu WhatsApp Show. para ver se eu logo mais aqui a live, né? Eu posso até dizer uma coisa aqui, que na outra plataforma, na Anchor, tá? Ela vai bater um pouco mais porque ela não vai estar só fechada. Essa live aqui, galera que tá assistindo em casa essa live aqui, se quiser sair, depois voltar, fique tranquilo, essa live vai estar disponível no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, todas as plataformas de mídia digital, disponível até no YouTube. E deixa eu ver aqui o chat do Caio aqui. Pô, estou me sentindo famoso, cara. Pô, que isso. É um sonho a ser realizado de um tempo aí. Oi? Não, tô aqui, tô todo bobo, me sentindo famoso. Minha esposa até me zoou, queria botar terno em mim. Eu falei, que isso? Não, o rapaz falou que não vai ser filmado, não. Futuro, quem sabe a gente faz uma com uma sala aí, um local legalzinho, só a gente conseguir, né, se Show. estruturar legal. E eu quero você também na estreia, entendeu? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, aí a gente vai crescer. Mas vamos lá para o próximo assunto, que Vamos lá. calma aí, porque eu tenho tudo anotadinho aqui. Eu tô nesse assunto com o Caio há uma semana, a gente está vendo todos os assuntos possíveis para ser conversado. E também, se você quiser, óbvio, participar das próximas edições, a gente está para chamar o Edu. Não sei se você conhece um comediante do Guedes. Ele é, ele já foi na live do Santos, já participou de alguns programas de televisão. Sim, Ele é do, sim. ele é amigo do Santos do SBT. Ele é um ótimo comediante, amigo do Diego Defante. Ele tá para vir aqui também. Se você quiser participar no dia, o convite está feito. A gente só Pô, show. tá acertando a data com ele. E a Lai DJ também.
uma DJ, né, uma mulher de música eletrônica. Ela também vai estar presente em breve aqui no podcast. A gente está vendo com a produção dela. Então já reserva seu espaço aí, tá convidado. Show, Vamos lá. pode participo, sim. Professor, o negócio que eu tenho um assunto aqui que eu acho que é um pouco difícil de ser conversado com pessoas que não são da área de educação é a linguagem do ensino brasileiro, que eu acho, na minha opinião, que ela é um pouco complicada, ela é um pouco feita, só, na minha opinião mesmo, é só para decorar. A gente acaba não aprendendo muito algumas matérias, porque às vezes o nome é meio complicado, ou a fórmula é meio complicada, e a gente só se fecha naquele círculo aí de só gravar, só decorar, e acabar não levando para frente, né? E umas coisas que eu vejo também que são diferentes, né? Infelizmente a gente compara com outros países, mas que em outros países a linguagem ela é mudada, a linguagem é diferente dependendo das idades, porque eu acho que a linguagem hoje em dia ela é muito formal, ela é muito fechada, ela tem que ser um pouco atualizada, entende? Tipo a Bíblia, que hoje em dia ela tem uma linguagem mais atual, dá para a gente entender, porque eu acho que ninguém também consegue entender tanto um livro com a linguagem um pouco mais fechada, quanto a Bíblia também que tem uma linguagem mais fechada. Eu queria a sua opinião sobre essa parte da escrita brasileira aí, do jeito que são feitos os livros. Você acha que como é que seria a linguagem boa para o aluno ter como decorar, ter como aprender sobre essa área? Eu estava numa live ontem, a gente estava conversando isso, 3 professores de história, né? Que é um pouquinho mais aprofundo do que a gente pode falar em sala de aula, né? Isso começa lá com o ensino religioso dos jesuítas, né? Aonde você não forma senso crítico, você forma pessoas para decorarem, né? Decorar fórmulas, decorar verbos e decorar, até que chega ali no século XVII, século XVIII, mais ou menos, e aí vem o que nós chamamos de positivismo, né? Que é essa forma de educação. Até o positivismo, ele influenciou muito na criação da República Brasileira, né? Essa ordem e progresso, essa frase é do positivismo, né? Por quê? Porque a sociedade política, né? Ela não quer formar pensadores, ela não quer formar, como posso falar, pensadores críticos, né? Elas querem formar pessoas fáceis de se controlar, né? E aí isso acaba trazendo uma defasagem muito grande para a própria escola, para o próprio aluno. Eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho não, né? Eu falo que eu tenho brincando, mas eu não tenho, que é descalculia. Eu odeio matemática de todas as formas possíveis. Mais uma vez, numa da escola que eu trabalho, lá em ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, uma professora, fala até o nome dela, que é uma grande amiga minha, a professora Francisca, de matemática, ela resolveu fazer um rodízio de pizza com a galera. Eu falei, pô, legal, pizza, né? Vou comer, pô, me amarro, já vou ficar aqui para comer. Quando eu comecei a ver, ela começou a botar as crianças para fazerem a pizza, né? Meio quilo de farinha de trigo, 200 gramas de fermento, e por aí vai. Eu tô falando aqui por alto porque eu não sei a receita. Mas você já estava ensinando aquela criança as medidas, grama, quilo, a divisão, né? Quando ela acabou ali, fez a massa, as crianças montaram a pizza, e aí, né? Porque afinal de contas eram crianças. E aí, na hora de repartir, ela ensinou fração para as crianças, né? Um círculo, aquele raio, né? Dividido para tantas pessoas. Então, ela foi ensinando o que era 2/3, 3/3, 1/3, né? E eu olhei aquilo e falei, por que eu não tive uma professora dessa na minha infância? Por que a matemática, para mim, não foi ensinada de uma forma legal? Por que a gente não pega a forma de Bhaskara, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 sobre vezes A, né? Que a gente já isso, mas aonde que eu vou usar? A pergunta que você faz no ensino médio, ou se eu não me engano, no 9º ano, que você aprende ali equação de 2º grau, é onde eu vou usar isso. Para que eu estou aprendendo fórmula de Bhaskara? Para que eu estou aprendendo
delta. Agora, se você mostrar ali, falar para o aluno uma forma de Bhaskara, você pode construir uma casa. Com uma fórmula de Bhaskara, você pode aqui medir quanto de porcelanato você vai colocar na sua casa. Então, você fazer isso prático. E falar a linguagem do aluno, né? Tem uma cena na Cidade dos Homens, que, se não me engano, é o Acerola, né? Uma professora de história estava ensinando para ele Revolução Francesa, e aí, ô Laranjinha, ô Acerola, tu não tá prestando atenção, não, eu não sei se era o Acerola ou Laranjinha, não sei diferenciar os dois. É muito tempo que eu não vejo, mas se não me engano, era o Laranjinha. Você não está prestando atenção? Não, professor, eu estou prestando atenção, então explica o que eu estava falando. Aí ele foi comparar a Revolução Francesa com o morro, que o morro era o inimigo era o alemão, que Napoleão era o lado A, que o Napoleão invadiu o morro tal. O cara, quem olhava aquilo, falava assim, Jesus, meu Deus, o que essa criança está falando? Reprima essa criança agora. Mas, na verdade, essa criança, ela só estava representando o seu dia a dia, que era dentro de uma comunidade, que existia violência naquela comunidade, ela vinha e acompanhava a violência naquela comunidade, então era a forma dela aprender naquele momento, dela expressar o que Napoleão Bonaparte é. Na cabecinha dela, o Napoleão Bonaparte era o chefe do morro ali, chamado França. E a Áustria, a Prússia, eram inimigos desse morro chamado França. Então, é a forma de aprender daquela criança. Então, você não pode reprimir ela, porque ela está falando o correto, só que de formas diferentes. Então, você tem que se conectar com aquele aluno. Né? Eu brinco, né? Dentro da minha sala de aula, eu tenho que trazer, na festa tal, tem um personagem tal, se tiver fantasia. Só que ter a ideia de que é o seguinte, você mora em Campo Grande, né? Grande, a aula é uma. Em Nova Iguaçu, a aula é outra. Na Zona Sul, a aula é outra. Por quê? Porque você tem que se adaptar ao ambiente onde você está. Eu não estou falando aqui questão de pobreza, questão de dinheiro, não só isso. Não somente isso. Mas você tem que se adaptar a cada lugar que você está para você poder chegar ao conhecimento do aluno. Sim, eu concordo plenamente. E, falando nessa parte que o professor, como você disse, você adaptar a aula, cria personagem, eu estudei, durante quase a minha vida inteira em um colégio em Realengo, onde ele era fechado totalmente à religião. Então, ele era existem esses colégios que são só para meninas, até ensino médio, só que lá, ele não era um colégio católico, ele era um colégio evangélico fechado à religião, então certas histórias a gente não tinha, né? A gente não tinha certos assuntos que chegavam, era um assunto muito mais fechado, um assunto muito mais formal. E quando eu vim para Campo Grande, meu primeiro amigo foi o Caio. Poxa, eu adorei o colégio. A minha primeira aula foi de história. O professor, ele criava personagem, ele brincava com a turma, ele fazia piada com aquele acontecimento, entendeu? E isso fez eu entender, eu posso até falar, minhas melhores notas no colégio, do 6º ano até a última vez que eu tive história com esse professor, foram uma das melhores matérias que eu já tive com ele, uma das melhores notas que eu tive no colégio. Eu nunca ficava de recuperação, porque a turma toda conseguia entender sem ter um problema, sem ficar aquele negócio, caraca, mas o que é isso? Aí chega em casa, ir no Google pesquisar, aí acha um professor que estava dando aula no YouTube para conseguir entender. Muitas das vezes, quando eu não tinha professor assim, geografia simplesmente, que é uma matéria um pouco difícil, eu chegava em casa, YouTube, assistia a Débora Ladin, caraca, aí ela explicava da maneira que eu conseguia entender. Então tem que adaptar pro aluno conseguir entender aquela matéria. Eu acho que isso também é fundamental, né? E ver se senão a aula se torna chata. Eu sempre falo para meus alunos, antes da aula ser prazerosa para o meu aluno, ela tem que ser prazerosa para mim. Né? E graças a Deus eu tenho conseguido, Jean, entrar na sala de aula e meu aluno, de repente, passar 2 horas e falou assim, já? Mas como assim? Já passou? Sim, gente, já acabou a aula, até semana que vem. Não, professor, vamos ficar mais e coisa e tal. Por quê? Porque a aula é prazerosa.
A aula tem que ser prazerosa para todos, para o aluno, para o professor, porque senão fica aquela aula amarrada, né? Aquela aula chata, que a hora não passa, o professor. Eu sempre costumo dizer, né, que eu estudei história assim, o cara divide o quadro em três partes, ele escreve o texto naquelas 3 partes, depois ele lê aquilo que ele escreveu e agora vamos fazer o exercício da apostila. Gente, isso para mim não é estudar. Para mim, Rafael, como professor, isso para mim não é estudar. Isso para mim é uma sala de tortura. Para mim, eu acho um pouco pesado para o aluno que acorda, por exemplo, um aluno que estuda de manhã. Também para o professor acaba ficando um pouco chato, um pouco cansativo. Aí tu olha para trás, tem metade da turma dormindo, outra metade conversando, dois prestando atenção. Eu acho que simplesmente uma aula que não é. Não posso ficar que a matéria e o professor se comunique com o aluno do jeito certo, acaba não tendo aquela interação legal e acaba que a própria turma também não tem uma nota legal, acaba que a galera fica ficando mediano, entende? E Sim, também são muitos outros casos que acontecem também de tu chegar na sala de aula, o professor só tá com a matéria no quadro, se vira. Eu acho também muitas coisas erradas que acontecem, mas não vem ao caso, né? Mas é isso, um dos assuntos abordados são essa parte da linguagem brasileira, né? Que é um pouco complicada de entender, tem hora. Eles querem sim. robôs e não pessoas que entendem simplesmente na matéria, né? E, professor, um tema um pouco polêmico é a cultura, tá? Vamos falar um pouco de cultura aqui, sobre a censura, sobre os comediantes, sobre a música, sobre novelas. O que você tem a dizer sobre pessoas que fazem alguma música assim que acaba sendo censurada pelo governo, pelo Estado, por simplesmente estar tratando algumas músicas assim, tratam a realidade do que vive na favela, outras só são letras vendidas, eu tenho que dizer isso, porque nem todas as vezes aquele cantor que está fazendo aquela música, ele está lá dentro, passou por aquilo ali, ou na verdade a maioria deles nunca passaram por alguma situação complicada, mas estão fazendo música sobre aquilo ali em forma de protesto e são censurados pelo Estado ou pelo governo, né, por não poderem criticar o nosso governante, entendeu? E também as novelas que são automaticamente criticadas por ter personagens LGBTs, entendeu? Homem beijando homem, mulher beijando mulher, entendeu? Esses gêneros que acabam sendo censurados na maioria das vezes, ou recebendo alguma nota de repúdio do nosso querido governo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Alguma opinião forte? Cara, é assim, né? Cara, a censura já passou há muito tempo, né? Eu acho incrível como que isso existe ainda, a censura nos dias de hoje, né? Vou por cada parte, tá? Fazer igual, desculpa aqui o palavreado, fazer igual esquartejador, vamos por parte. Sobre novela, gente, a novela tem uma indicação etária, tem uma indicação etária, né? Sim, Eu fico, às vezes, olhando assim, alguns posts, né? Principalmente na Netflix. Porque essa série ela é pesada. Porque essa série ela tem conteúdo sexual. Mas quando tu vai ver a indicação hereditária, é 16 é anos, é 18 18 anos. anos, né? Aí a pessoa fica criticando, reclamando. A realidade até uma crítica a mim mesmo, né? Que a televisão, por muitas vezes, ela tá virando a babá dos nossos filhos. Né? Começa a chorar, eu vou lá, boto no caso a minha filha, né, a Sofia, com 10 meses, para ver Mundo Bita, para ver, sei lá, Pão de Queijo, que tá famosinho aí. Só que, por enquanto, eu controlo o que ela assiste, mas daqui a pouquinho eu não vou controlar mais. E aí fica uma coisa tão viciosa, tudo que ela chora, vai lá ver televisão, vai lá ver Netflix, vai lá ver não sei o quê, e daqui a pouco ela está escolhendo os programas dela. E eu não estou vendo, não estou acompanhando. Então fica muito fácil eu criticar a Netflix quando eu não controlo o meu filho que é menor de idade. Eu concordo plenamente. Se ele está vendo aí Sim. esqueci o nome agora da série, Elite, se está assistindo aí Festa da Salsicha, que foi um horror quando saiu na HBO, é porque o pai deixou, porque tem uma coisa chamada na Netflix e na HBO, controle de pais. Não faz porque não quer. Sim. A Tem televisão conta aqui também.
A televisão é a mesma coisa, né? As novelas são a mesma coisa. Eu sou noveleiro, eu adoro novela, né? E eu sempre aprendi. Novela das 6 é uma novela mais leve, uma novela mais tranquila, né? Geralmente ali com uma base religiosa ou de história. A novela das 7 é geralmente mais de comédia, mais engraçada. A novela das 9 que é a pesadona, mas tem a classificação etária ali, né? Sim. Então, agora, sobre a questão do LGBTQI+, dentro das novelas, por que não? Não tem casal hétero? Então vamos proibir casal hétero também. Ó, galera, ó, então a partir de agora não tem mais casal, tá? Não tem mais casal hétero, não tem mais casal homo, não tem mais casal nenhum. Ninguém namora, ninguém beija na boca, ninguém pega na mão, acabou. Agora vamos fazer uma novela sem casamento, sem namoro. Por quê? O que é arte? A arte não é imitar a vida? A vida tá aí, cara. Tem a homossexualidade, a homoafetividade, né? Se eu errar o nome aqui, eu peço perdão. Pelo amor de Deus, eu peço a quem está ouvindo esse podcast, ou quem vai assistir mais tarde. Nunca fala homossexualismo. O sufixoísmo é doença. Isso foi banido do nosso dicionário desde os anos 90. Então, professor, mas eu sou homossexual. Calma, respeite quem é. Não fale, porque isso faz muita diferença para quem é, pessoal. Então, estou vendo aqui que o professor ele é liberal, né, gente? Eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou de uma igreja batista. Mas eu aprendi que nós temos que amar e respeitar. O que ele está fazendo é problema dele, não é problema meu. Eu aprendi também que não existe pecadinho e pecadão, né? É lá, o homossexual ele vai para o inferno. Você que tem gato em casa também. Quando Somos eu falo todos gato, frutos. é o gato de É luz, igual. gato bichinho, não, né? O homossexual ele vai lá com o capiroto. Você que trai a sua esposa também. Então, não existe pecadinho e pecadão. O problema é que o pecado do outro, né? O pecado não vou falar erro, mas dentro da conjuntura ali religiosa, o erro do outro é sempre mais pesado que o meu. O meu sempre tem explicação, o do outro não. Né? O do meu sempre tem perdão, o do outro não. Então, a gente tem que parar com isso, né? De ter ali, a gente já estava até falando sobre isso ontem, que existe uma ideia de maquineísmo, né? Maquineísmo é uma ideia que sempre tem que ter dois lados, um bom e um ruim, né? O cara bom e o cara mal. A gente tem que parar com isso, a gente tem que ter o meio termo. A minha verdade não é a sua verdade. A minha verdade é o protestantismo heterossexual, mas o do meu vizinho não é. Vai que sei, ele é do candomblé, é homossexual. Cara, o problema é dele, é a verdade dele. Eu tenho que apenas respeitar ele, né? Então, essa é a minha opinião. Eu sei que é um pouco pesada, né? Mas a minha opinião é sobre isso. E sobre a música, gente, é assim, cada lugar vai ter o seu tipo de música, cada lugar vai ter sua própria letra. Eu acho que a nossa música está um pouco defasada. Hoje se escuta muito mais sertanejo universitário do que MPB. Não tenho crítica ao sertanejo universitário, gosto muito. De vez em quando eu e minha esposa escuta, mas eu sinto um pouco de falta daquelas letras inteligentes, né? Como foi na ditadura civil, tá? Como Gabriel Pensador. Eu acompanho alguns alunos meus, me falam alguns nomes de raps, eu tento acompanhar, né? Se não me engano, tem o Marechal, tem o Felipe Rett, tem o Oriente, e tem Felipe Braza, esqueci, tem mais alguns que eles vão me falando o nome, que são letras mais contemporâneas da política dos dias de hoje. O Detonauta acabou de lançar uma música agora, que foi lançada para ser censurada, né? Gente, não quer que fale de você na música? Não faça besteira. É simples. Mas se fez besteira, a música está aí para ser falada, ela está para ser escrita. E censurar é crime, está na nossa Constituição. Agora, se vão rasgar a Constituição, aí é o problema de quem está rasgando, não é nosso. E nós não podemos deixar rasgar a Constituição brasileira. Desculpa aí se me estendi. Não, tranquilo. Sobre aquele assunto da novela LGBT, é o que eu falo. Temos classificações indicativas, se teu filho está assistindo ou se teu filho está do lado, não é bom você deixar somente uma criança assistir, já que você não quer que ele veja aquela cena. Eu não tenho problema nenhum, porque na minha família ainda tenho, na verdade, agora só tem uma pessoa na minha família
que ela é LGBT mais QI, eu acho que é assim que se fala, né? Ela é trans, ela não é evangélica, ela é espírita. E eu tive um primo meu que faleceu há uns 4 anos atrás, ele era também trans. E, cara, eu sofria muito preconceito dentro da minha família, de um parente meu bem próximo mesmo também falava que ia pro inferno. Porque eu falei, eu cheguei até a falar, deixa que a pessoa saiba o caminho que ela vai seguir, porque quem somos nós para criticar? A gente não toma conta nem da nossa vida direito, para que vamos tomar da conta da vida dos outros? Entende? E, poxa, eu fico muito chateado porque em pleno século XX, né, a gente ainda tem esse preconceito, né? Não era moderna, ainda temos preconceito como se a gente vivesse no passado, né? O que dá a ver que a gente nunca saiu do passado, a gente está preso naquele espaço, entende? E sobre a música, eu digo uma coisa, hoje em dia a música está sendo a forma de protestar, né? Porque a maioria das vezes alguns artistas são simplesmente censurados ou ganham notas de repúdio. Isso é muito triste porque os artistas deveriam ter uma fala livre, tá? Não privada. Isso é bem bastante triste, mas tendo em vista que desde que sua música não magoe, tá? Não atinja um público que deixe mal de uma forma complicada, como eu posso explicar. Um exemplo, você faz a música zoando alguma religião, a gente entende que tem aquele livre-arbítrio de você falar, a sua fala livre, mas tudo tem um limite. Então, eu acho que tem certos pontos que tem que ser vistos hoje em dia na música. E as nossas leis são muito antigas. Eu pesquiso um pouco dessa área de direito, eu vejo que a gente tem muita coisa a mudar, só que a velha política não deixa. Eu acho isso incrível no nosso país, porque não faz sentido certas leis no nosso país, que eu estava vendo essa semana, entendeu? E chega a ficar bastante triste, por isso que eu falo, ultimamente, sem puxar saco de nenhum político, a gente tem que trocar a velha política pela nova política, mesmo se a gente se decepcionando, a gente tem que trocar, faz parte da história do nosso país, a gente tem que ter equilíbrio, a gente não está tendo mais esse equilíbrio. Hoje em dia a pessoa usa religião para, como posso explicar, para se eleger, entendeu? Hoje em dia a gente culpa o outro político para se eleger, a gente fala as mesmas coisas do passado, saneamento, tudo a mesma coisa e nada acontece. Eu acho que a gente precisa de uma mudança para já, entende? E eu acho isso um pouco complicado. Infelizmente, professor, a gente bateu um pouco no nosso horário, mas eu vou estender por mais 5 minutinhos para a Não, gente terminar beleza. de trocar um papo final aqui. Eu quero agradecer bastante. Eu sei que o assunto eu falo um pouco embolado, assim, eu sou Nada. deu. Também é meu primeiro dia agora ao vivo, então, né, não tem mais aquele roteirozinho que eu fazia antes, né. Quero agradecer muito a sua presença, tá, por ter aceitado o convite. Quero agradecer também a professora Renata, que me salvou ontem de noite, entende? E o Caio também, né, se essa pessoa maravilhosa que vai fazer aniversário amanhã, vai ficar mais velhinho amanhã. Eu ia cantar para mim na live, vou cantar agora. Quer cantar comigo, professor? Mudar da Vamos lá. equipe? Vamos lá. Só para mim. Parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Pode cantar muito não, que minha filha se empolga. Ela tá aqui só batendo palminha também. E também agradecer a Anchor FM, que possibilitou e vai possibilitar muito mais espaço para a gente, tá? Ela está fazendo todo o gerenciamento do podcast, foi ela que conseguiu a liberação para a gente poder estar no Spotify, no Google Podcast, no Apple Music e as demais plataformas, tá? Também quero agradecer a GL Produtora por ter disponibilizado, tá, toda a estrutura para a gente, toda a internet, todo o sistema de vídeo para a gente, o microfone também. Vocês são aulas, gosto pra caramba de vocês. Então, professor, se tem alguma coisa aí, se divulga aí, seu Instagram, seu Twitter, alguma opção de contato. Quem quiser também, tá, contratar o professor, Beleza. curso, é com ele. Vai lá, professor. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, agradecer pelo convite, fiquei muito lisonjeado, me senti muito importante, sério mesmo. E fazer um apelo para vocês, jovens, né? O Jean é um jovem, né? Creio que deve estar na faixa entre 18 a 25 anos, creio eu. E vocês reclamam tanto que na geração de vocês ninguém se levanta para fazer algo diferente, todo mundo acomodado e coisa e tal. Então, gente, olha, ele está criando aqui um quadro, um podcast aqui quadrado, né?
para vocês debaterem, para vocês trocarem ideia, para fazer a diferença. Então vamos apoiar, vamos assistir, vamos divulgar. Não porque é o nome do professor Rafael, assim como eu estou passando aqui, muitos vão passar, creio eu. Mas para divulgar, pessoal, que isso aqui pode ser uma ferramenta de luta de vocês, tá? Meu nome é Rafael Dutra, eu tenho meu Instagram voltado profissional, quase não tem coisa pessoal, só tem uma fotinha da minha filha que os meus alunos pediram quando ela nasceu. É voltado para concurso público, tá? Eu faço técnica de questões, eu faço consultoria online, dou aula via Meet ou Zoom, né? Faço aí um pacote legal. Quem tiver interessado, só entrar em contato. Prof. Rafael Dutra, tá ok? Só uma última coisinha, pessoal. Não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. O importante é você ter argumentos para defender o seu ponto de vista, mas sempre respeitando o outro. Só isso, já. Isso aí, professor. Eu também agradeço muito, muito mesmo por isso estar se realizando, né? Eu tô aqui um pouco, eu tô um pouco não, eu tô muito feliz, né? Porque apesar do que aconteceu essa semana aí do nosso convidado não ter respondido, não ter participado, né? Eu chamei a Renata imediatamente no WhatsApp do nada, ela sempre está ali ajudando os alunos, ela é uma ótima professora também. Ela já chama ele é um ótimo professor, sabe conversar, não sei o que, foi muitas coisas. Eu falei, beleza, professora, eu vou chamar. Aí me chamando com medo já. Aí você manda um áudio, falei, caraca, esse professor é sinistro, é perfeito, podcast amanhã. Falei, Caio, temos um professor confirmado. É isso, a gente foi. Então você também quer entrar em contato com gente que dá ao quadrado. Temos nosso Twitter, deixa eu só ver aqui, porque eu nunca lembro as redes sociais disso aqui. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tá? As redes sociais do professor estará aqui na descrição do canal do YouTube, tá? Siga a gente aqui na Twitch, eu estou abrindo aqui agora as redes sociais do Ao Quadrado Podcast, tá? Porque eu nunca lembro de nada, é um pouco normal. Então vamos lá, nosso Instagram é Quadrado Podcast, o nosso Twitter é @AoQuadradoPod, entendeu? Pode, o D mudo, tá? Só o D só. Então, as redes sociais do professor vão estar aqui na descrição, não sei se dá para botar aqui na Twitch, mas vou tentar, tá? Eu quero agradecer muito a todos que assistiram até aqui, nosso primeiro podcast, próxima quarta-feira vai ter mais, e se tiver tudo dando certo, teremos um extra, num sábado aí, se o Caio puder participar, o dia que ele estiver disponível, aí estaremos de volta. Então é isso, pessoal. Lembrando a todos vocês, nada dizer que seria possível, tá? Sem o nosso querido professor Rafael Dutra, que aceitou o nosso convite, ao Caio, que está aí como operador da live, a Gelli, produtora, que salvou a gente nessa quarentena aí, tá bom? E a Anchor, que está possibilitando a gente a voltar a fazer o que a gente mais ama, a tirar o nosso projeto do papel e botar em prática. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, Caio. Tamo junto. Uma boa tarde para todos. Valeu, É pessoal. isso. Grande abraço.